Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Estamos aqui nessa noite, nesse momento, para mais um encontro como igreja, como irmãos, para que a gente possa estar louvando ao Senhor, adorando a Ele. Amém? Queria te pedir para estar convidando os seus amigos, seus parentes, as pessoas que estão aí à sua volta, na sua casa, ou aqueles que estão distantes, através de uma mensagem. Você pode enviar para ele esse link que você recebeu, compartilhar com seus amigos de trabalho, com seus parentes, para que eles possam estar conosco nesse tempo, para que a gente possa juntos louvar ao Senhor, para que a gente possa juntos refletir na palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ela vai transformando a nossa vida, ela vai mudando a nossa vida. Vamos aprendendo e sendo ensinados a cada dia através da palavra. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, te agradecemos por este dia, te agradecemos pela semana que passamos, te agradecemos, ó Deus, pelos momentos, ó Deus, onde o Senhor esteve presente conosco, mesmo quando essa presença não foi tão perceptível, Deus, mas o Senhor esteve presente conosco, o Senhor, ó Deus, esteve ao nosso lado, nos guiando, nos ajudando. Nós te somos gratos, Senhor, te somos gratos porque Tu és um Deus amoroso, te somos gratos porque Tu és um Deus presente, um Deus maravilhoso que se importa conosco, Pai. Louvamos o Teu nome nessa hora, te engrandecemos, ó Deus, e te pedimos que a Tua alegria, Deus, e o Teu amor encham o nosso coração, Senhor, que em todo tempo a Tua palavra seja o nosso guia, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa, Deus, as coisas que fazemos, ó Deus, e que às vezes te entristecem, mas nós queremos, ó Deus, caminhar na Tua direção, Pai, que o Senhor possa, Deus, tomar a nossa mão e nos levar pelo caminho que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, amém? O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Para
Deus. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Faça essa oração, amém? Quero tocar-te, sua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Revela-te a nós, Senhor. Te queremos em nossa vida, Pai. Queremos a tua presença, o teu amor. Que nosso coração, ó Deus, esteja aberto e pronto para ti. Que a nossa mente, ó Deus, esteja pronta e aberta para ti. Que possamos ser livres, ó Deus, dos nossos medos. Que possamos ser livres, ó Deus, dos temores, dos nossos achismos, daquilo que é a nossa convicção, ó Deus, mas muitas vezes vai contra o Senhor. Que só possa transformar a nossa vida, mudar a nossa vida, mudar o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero
tocar-te, na face eu quero ver, Senhor, te quero mais. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Início. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Obrigado, Senhor, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, somente diante dele, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
Boa noite, igreja querida, graça e paz. Que bom estarmos aqui, que período gostoso e abençoado esse de louvor que acabamos de ter, de sentir a presença desse Deus em nossas vidas. Que maravilha, que privilégio desfrutar da presença desse Deus. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 11. Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 11. Que diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Agora você pula comigo para o capítulo 3, a partir do verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Queridos, apenas aí, para a gente não se estender muito com a leitura, mas certamente você já leu esse texto, se não o leu ainda, faça-o, leia completamente aí o capítulo 2, o capítulo 3 e também o capítulo 4, para você ter uma ideia completa dessa história que será a base da mensagem dessa noite. Eu queria que você notasse aqui Moisés em 2 momentos da vida dele.
Num primeiro momento, você percebe um Moisés idealista. Você percebe um Moisés que ele olha para as pessoas, os seus compatriotas. Você sabe que Moisés, embora tenha sido criado como filho da filha de Faraó, ele não era egípcio, ele era um hebreu, não é? Foi criado no palácio, educado no palácio, e quando já homem feito, ele então passa a ver o seu próprio povo com outros olhos. Ele passa a olhar essas pessoas com empatia, ele passa a se preocupar com a condição social dessas pessoas, com o sofrimento delas, e esse olhar de Moisés, nesse momento de vida dele, o leva a sair da sua zona de conforto e fazer algo em prol da vida dos seus compatriotas. E então ele vê lá um egípcio maltratando um hebreu, e ele então faz justiça com as suas próprias mãos, ele mata o egípcio. No dia seguinte, mais uma vez envolvido nessa causa social, só que dessa vez ele percebe um problema que não era necessariamente causado pelos egípcios. Ele vê dois hebreus brigando e ele então tenta argumentar com aqueles homens, e um deles, que era o culpado, diz assim: quem é você? Quem que instituiu você como líder, como juiz sobre nós? Você vai me matar também como você fez com o outro ontem? Com o egípcio ontem? E aí então toda aquela visão social, toda aquela empatia pelos seus compatriotas, todo aquele desejo de promover uma transformação na vida daquele povo, isso tudo se converte em um instinto de autopreservação, porque Faraó, quando soube do assunto, quis matar Moisés. E Moisés teve que fugir. Ele vai para a terra de Midian. E aí nós vemos aí o encerramento desse primeiro momento da vida de Moisés, que começa de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito apaixonante, de uma maneira muito nobre, inclusive, afinal de contas, ele estava preocupado com a causa social do seu povo, mas termina de maneira bucólica, de maneira entristecida, porque, afinal de contas, ele precisou fugir para poupar a sua própria vida. Num segundo momento da vida de Moisés, e note-se que entre esse primeiro momento e esse segundo momento de que nós vamos falar agora, Moisés se casa, ele tem filhos, ele trabalha para o sogro, porque diz aqui a Bíblia que ele estava pastoreando o rebanho que não era dele, era o rebanho do sogro. Então, muita coisa aconteceu aí nesse período. Entre o primeiro período e o segundo período, muita coisa aconteceu na vida de Moisés. Mas o que a gente percebe na vida desse homem? Que toda aquela paixão, todo aquele desejo por transformação social, por justiça social, toda aquela empatia, ela simplesmente foi obliterada, ela simplesmente foi apagada, sufocada, e o que a gente vê é um homem, não é, apenas levando a vida, não é, como diria a letra daquela música popular brasileira: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele estava mais ou menos assim, né? Daquele jeito. Até que então um segundo momento acontece na vida de Moisés. E esse é um segundo momento em que Deus fala com ele. Deus aparece a Moisés no meio de uma sarça, que era um tipo de arbusto muito comum naquela região do Oriente Médio, e que também no deserto também era muito comum aquele tipo de arbusto pegar fogo, não é? Ter uma autocombustão. Era muito comum, não é? De maneira que aquele arbusto pegando fogo,
não foi a razão de chamar a atenção de Moisés. O que chamou a atenção de Moisés é que o arbusto pegava fogo, mas não se consumia. Isso foi o que chamou a atenção dele. E era Deus, então, falando daquele arbusto em chamas com Moisés, para que Moisés retome aquele projeto antigo de libertar o povo de Israel daquela escravidão, daquela injustiça social, de todo aquele sofrimento que eles estavam passando. E quando esse segundo momento acontece, nós vemos um Moisés manifestando, de uma maneira muito explícita, o seu total desânimo. Porque nós não lemos aqui todo o texto, mas olha, eles não vão acreditar em mim, vão perguntar quem você é e tal. E por fim, ele vai colocando uma porção de dificuldades até ele dizer, eu não sei falar, e olha, essa história não vai dar certo. E aí eu queria que você prestasse atenção nesses dois momentos. Num momento, um homem cheio de paixão, cheio de energia, cheio de iniciativa, querendo fazer alguma coisa para mudar uma situação. Num segundo momento, esse homem, mesmo com o chamamento de Deus para que ele retome aquele projeto, para que ele torne a ser novamente aquele homem engajado, aquele homem apaixonado, aquele homem que quer fazer alguma coisa para mudar aquela realidade. Quando Deus o chama para isso, esse homem está chafurdado em um profundo desânimo. Ele não tinha mais nenhuma vontade, nenhum interesse de retomar aqueles planos, de tornar a ser aquela pessoa. Ele manifesta ali, muito provavelmente, o desejo de continuar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é? Sem muitas pretensões, sem muito desejo, sem muito engajamento, sem enfrentamentos, sem confrontamentos, sem nada disso. Era melhor ali, aquela vidinha dele. E, queridos, eu imagino que o encontro de Deus com Moisés tem por objetivo fazer Moisés vencer o seu próprio desânimo, vencer essa sua crise existencial que o estava escravizando, vencer essa cadeia da falta de energia, da falta de motivação, da falta de paixão, da falta de desejo, da falta de engajamento, da falta de empatia com os outros, da falta de querer ser algo mais do que apenas deixa a vida me levar, a vida leva eu. E é por isso que Deus se encontra com ele, para que Moisés possa vencer. E quando eu vejo a insistência de Deus com Moisés, diante de todos os obstáculos que ele colocava diante dele, Deus está ali, na verdade, tratando com esse homem para que ele vença essa cadeia chamada desânimo que aprisiona muita gente. E eu queria que você notasse aqui que o que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, também é o mesmo. Nos libertar dessa cadeia do desânimo, a fim de que nos tornemos essas pessoas engajadas para promover uma justiça, para promover uma transformação, para promover uma libertação, a fim de que nos tornemos pessoas que têm empatia pelo outro, que não obstante a sua própria situação esteja resolvida e confortável, não consegue se acomodar a isso porque vê o outro sofrendo, e isso lhe provoca uma reação que o impede de simplesmente ignorar esse fato. Eu imagino que Deus queira nos libertar desta cadeia e nos fazer vencer o desânimo. Mas é importante observar, ainda de uma forma preliminar,
quais são as razões deste desânimo na vida de Moisés? O que o levou a isso? E eu gostaria de pontuar rapidamente algumas delas. A primeira delas foi a decepção. Certamente a decepção. E nós vemos essa decepção aí marcada nas palavras daquele hebreu culpado que maltratava o outro, quando ele diz para Moisés: quem é você? Por acaso, quem instituiu você como juiz sobre nós? Você vai me matar também, como você fez o outro assassino? Então você percebe ali que Moisés estava cheio de boas intenções em relação aos seus compatriotas, ao povo hebreu, e ele recebe desse povo, na figura deste hebreu que se levanta contra ele, o que ele recebe? Incompreensão, ingratidão, e então ele se vê delatado por aqueles por quem ele estava lutando. E isso causa em Moisés uma profunda decepção. Uma profunda decepção. Ele se decepciona com as pessoas. E se tem alguma coisa capaz de drenar as nossas energias, se tem algo que é capaz de sufocar os nossos desejos e ímpetos que visem promover a libertação, a restauração de pessoas, é a decepção que temos com elas. E Moisés se decepcionou profundamente com essas pessoas às quais ele estava disposto a lutar para libertá-las. A decepção é um troço terrível. Ela drena qualquer ânimo, qualquer energia. Ela é capaz de obliterar, de sufocar, de apagar muitos projetos bons que poderiam transformar a vida de muita gente. A segunda coisa que eu observo aqui na vida de Moisés, que o leva a este desânimo, é o fracasso. Afinal de contas, o desejo dele de fazer algo pelo seu próprio povo, de libertar o seu povo, o desejo fracassou. A realidade é nua e crua. Fracassou. Aquela primeira tentativa de Moisés fracassou, ela deu errado. Não houve o que fazer além daquilo. Foi um projeto que quase que nasce, tem uma expressão, ele é natimorto, né? Nasceu morto, não é? Um projeto fracassado. E não há nada que também seja capaz de drenar a energia, o ânimo, o vigor de qualquer pessoa do que o fracasso. E tem muita gente que, quando empreende alguma coisa, quando dá um passo na direção de algum projeto, de alguma realização, e quando essa pessoa fracassa, isso parece que o mundo acabou, parece que, enfim, não há mais solução, parece que, enfim, a pessoa vai ser vista pelo resto de sua existência pela ótica daquele fracasso. E isso não é verdade, nós vamos ver ao longo aqui que não é bem assim, mas se tem um sentimento que pode dominar muita gente e determinar o que elas fazem ou deixam de fazer a partir desse momento, é o fracasso. Eu falei aqui de decepção, eu falei de fracasso e eu quero falar agora de uma outra coisa que é consequente do fracasso, que é o sentimento de incapacidade. Porque se o projeto deu errado,
isso automaticamente elege culpados. E quando uma coisa não dá certo, a pessoa não se sente capaz de fazer isso. Esse sentimento de incapacidade, ele é visto nas palavras de Moisés, quando ele diz: quem sou eu? Eu não sei falar, não vão crer. Enfim, ele coloca uma porção de coisas porque é a incapacidade falando. E é isso que também drena a força, o ânimo e, por que não dizer, a própria fé. Porque se somos completamente confiantes na nossa capacidade, então, de fato, tem muita coisa que não dá para ser feita. E aí você vai viver desanimado o resto da sua vida. Mas a questão não é, nós vamos ver isso daqui um pouco, a questão não é o que eu posso ou o que eu não posso fazer, a questão é o que Deus pode fazer através de mim. Mas Moisés sentiu-se completamente fracassado. E, por último, um outro sentimento que leva a esse estado de desânimo permanente é a fuga. É a fuga. Queridos, não há nada que você não vá empreender, não há nada que você não venha a fazer que você não vai encontrar obstáculos e dificuldades no caminho. Tudo na vida pressupõe, tudo na vida quer dizer que você vai encontrar dificuldades. O próprio Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. Ponto. A vida não vai ser fácil, não. O caminho que conduz à salvação, diz a Bíblia, que ele é estreito e dificultoso. Caminho fácil e largo é o caminho da perdição, que vai uma galera por esse caminho. Esse é fácil. Mas tudo que você empreender vai ter dificuldades. E quando você encontra as dificuldades, os obstáculos, e você já tem todo esse quadro de decepção, você tem todo esse quadro de fracasso, você tem esse quadro de incapacidade, então isso vai somando-se um ingrediente ao outro até que você, então, só encontre uma forma de lidar com isso tudo, que é fugir. E tem gente que vive em um estado permanente de fuga, para não encarar os desafios, para não encarar as dificuldades, para não encarar nada que se apresente como um obstáculo, porque ela tem medo. Ela tem medo de se decepcionar, porque ela tem medo de fracassar, porque ela se sente incapaz, então ela começa a fugir de tudo. A fugir de tudo. Não encara nada. O mínimo desafio ela não encara. Ela prefere aquela rotina do deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque ela então não assume responsabilidades, ela não assume riscos, ela não enfrenta nada, ela apenas se torna coadjuvante dos acontecimentos da vida, e quando acontece alguma coisa é paciência, fazer o quê? São essas coisas que são capazes de nos levar a um estado de permanente desânimo e de uma vida que é cinza, ela não tem a beleza das demais cores, ela não é uma vida ampla, ela não experimenta a beleza das coisas, porque ela é uma vida que não tem propósito. Agora a questão é, Deus foi se encontrar com esse sujeito lá no deserto, e ele estava do jeitinho que a gente acabou de demonstrar aqui. Mostramos até o que levou Moisés a esse quadro permanente de desânimo. A questão é como é que Deus trata isso? Como é que Deus trata esse desânimo e tira esse homem desse quadro e o torna o homem mais importante da história do povo de Israel até hoje? O nome desse cara é Moisés.
E esse Moisés estava assim, como um zero à esquerda, um homem derrotado, um homem fracassado, um homem decepcionado, um homem que se sentia incapaz, um homem que estava fugindo de tudo e de todos. Este homem, Deus se encontra com ele e transforma esse homem em um dos líderes que é referência para todo mundo até o dia de hoje. Como é que Deus tratou isso na vida de Moisés? E é isso que eu quero falar para você agora. Deus tratou o desânimo de Moisés com fogo. É a primeira coisa que Deus faz. E é interessante. Porque foi através daquela sarça pegando fogo e não se consumindo que a atenção de Moisés foi captada, foi chamada. Até porque, gente, uma pessoa que vive desanimada, ela não enxerga, nada chama a atenção dela, nada é capaz de despertar algum tipo de admiração, de um sentimento de contemplação, nada é capaz. Por isso que eu disse que tudo para essa pessoa é cinza, ela não enxerga mais os outros tons, porque ela está desanimada. Mas Deus faz algo extraordinário, algo completamente fora do comum, do ordinário, do rotineiro. Deus põe fogo no arbusto seco no meio de um deserto e faz com que esse fogo não consuma aquele arbusto. E o cara, uau, que é isso? Eu vou lá ver essa parada, isso é muito louco. Que isso? Como assim? Certamente ele já tinha visto um monte de arbusto desse pegar fogo, né? E pega fogo e vai embora, acabou. Quer dizer, mas no lugar seco, pega fogo, já era, meu filho. Consome, é um verdadeiro fogo de palha. Mas ele está vendo o troço pegar fogo, fogo, lambe, e aquele fogo, e nada. Ele, cara, que isso? Deus faz isso. Ele faz uma coisa extraordinária para tirar Moisés daquele desânimo ordinário, rotineiro do seu dia a dia. Deus rompe com toda aquela ladainha que ele estava vivendo o tempo inteiro. Sabe como é que é? De pastorear o rebanho do sogro a vida toda. Deus rompe com isso. O fogo era a mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem de que Moisés precisava de fogo na vida dele. Moisés precisava de algo extraordinário na vida dele, porque do ordinário ele já estava cheio, já estava saturado. No Egito, a gente vê um cara apaixonado, querendo fazer alguma coisa, mas muito provavelmente ele não tinha esse fogo aqui. Ele tinha luz de um entendimento de que aquilo não era justo. Mas entre luz e fogo tem uma diferença. Eu estou nesse lugar, você está aí de casa me assistindo, e certamente tem luz aí ligada, né? Sobre você, iluminando o ambiente. E a luz é assim, a luz é confortável, a luz, poxa, ficar sem luz é muito ruim, né? Muito ruim. Mas a luz está ligada e você está aí, você está quieto. Agora, se de repente essa TV, ou uma tomada, um aparelho, seja lá, ou alguma coisa na sua casa pega fogo, você não vai ficar assim, do jeito que você está aí sentado, confortável, e o fogo pegando. Não é? A luz é alguma coisa confortável. O fogo, ele provoca em nós automaticamente reações. A luz é estática, o fogo é dinâmico. A luz, ela aponta a atenção de uma outra coisa. Eu estou aqui com
com 2 luminárias enormes que estão aqui melhorando essa iluminação para você poder me ver melhor, não é? Porque em dias de verão, assim, né, a gente pega mais sol, aí o pastor fica negão, não é? E aí você só vê os meus dentes falando aqui, né? Se não são essas luminárias aqui, elas estão apontando a atenção para mim. O fogo não, o fogo chama a atenção para si mesmo, você corre para o fogo, ou foge dele, né? Via de regra, você vai para cima, porque você vai querer apagar. A primeira coisa que você vai tentar fazer é isso. E luz é informação, ela informa, ela mostra alguma coisa. O fogo, ele é ação. A informação enche a nossa mente, mas o fogo, ele enche o nosso coração. E muitas vezes nós informamos a mente sem inflamar o coração, e é por isso que quando encontramos dificuldades, caímos no desânimo. E é essa coisa extraordinária que Deus quer trazer de volta para a minha vida, para a sua vida. É esse dinamismo que Deus quer trazer de volta para a minha vida, para a sua vida. Muitas vezes o fogo também é atrelado à questão da paixão. E é isso que Deus quer trazer de volta. É por isso que Ele usa de algo extraordinário, para tirar eu e você do ordinário. Para nos tirar da mesmice. Agora, essa mensagem do fogo, ela também tem um outro aspecto interessante, porque é um fogo que não consome. É um fogo que não consome o arbusto, que não mata o arbusto, que não destrói o arbusto. Nós podemos ser, sim, inflamados por esse fogo, por essa paixão, por esse dinamismo de Deus, sem que isso nos consuma de exaustão. Moisés estava literalmente queimado, exausto, desanimado, sem energia, não é? O arbusto é o que fornece a energia para o fogo. Mas chega uma hora que, se o arbusto se consome, então o fogo se extingue. Quem já fez churrasco em casa sabe o que eu estou falando, né? Coloca lá o carvão novinho, né? Pô, pega aquele fogão legal, aí daqui passa um tempo, vai assando a carne, daqui a pouco começa a ficar frio, a carne não sai mais, vai ver o carvão está todo... Porque a fonte de energia dele vai se esvaindo. Mas aqui o fato é que Deus é quem estava naquele fogo, Ele é o fogo. E é um fogo que nos apaixona, que nos impulsiona, que nos leva à ação sem nos consumir. Isso é uma coisa linda. Que quer dizer que Moisés podia voltar a ter aquela chama ardendo no seu coração sem que ele fosse exaurido, fosse queimado de exaustão. Ele podia viver com todo o vigor, sem desanimar. Ele podia acreditar novamente em si mesmo, ele podia acreditar novamente no povo, no projeto que Deus tinha. Essa é a mensagem do fogo, é algo extraordinário. Deus está trazendo o extraordinário de novo para a vida daquele que está chafurdado no desânimo. Mas aí tem uma outra forma que Deus trata aqui com Moisés, que eu acho muito, muito interessante. Tem essa do fogo. É um jeito de a mensagem que Deus tratou com ele, mas tem uma outra mensagem. No meio do desânimo de Moisés, ele não acreditava em si mesmo, no povo que ele queria libertar, enfim. Estava muito difícil. E Deus diz assim para ele: eu vou ser contigo. E aí Moisés fala: tá, eu vou chegar lá, vou falar, olha, o Deus mandou eu vir aqui para libertar vocês, e eles vão perguntar: quem é esse Deus? E a resposta de Deus é: o eu sou me enviou. É isso que
que você precisa dizer. Essa é a mensagem. E aí eu fico pensando, o que isso quer dizer? Quando Moisés diz, quem sou eu para libertar o povo de Israel do Egito, Deus diz, eu serei contigo. Quando ele disse que tinha dificuldade de falar, Deus responde, eu serei com a tua boca. E eu vou comunicar a revelação do meu próprio nome. Gente, presta atenção. O que Deus está dizendo aqui? Que ele era capaz de providenciar tudo o que Moisés precisava. E nós desanimamos por quê? Porque quando nós não vemos possibilidade de superar uma situação, seja ela qual for, porque nós achamos que não temos condições disso. É por isso que desanimamos, e Deus está dizendo, eu vou ser contigo. E aí muda completamente a figura, porque já não é mais a respeito do que eu posso ou não posso fazer, mas é a respeito do que Deus pode fazer em mim e através de mim. Quando Moisés saiu do palácio, naquele primeiro momento, para defender os seus concidadãos, ele foi sozinho. Mas agora Deus está dizendo, você não está só, eu vou com você. E aí, queridos, isso nos dá condição de superar completamente todas as nossas desculpas, todas as nossas dificuldades, porque Deus está dizendo, eu sou o que você precisa para levar esse projeto adiante. Eu não sei você, mas isso faz toda a diferença. Para mim faz toda a diferença. Porque, de fato, eu sou limitado. De fato, eu tenho muitas fraquezas. De fato, eu não posso muitas coisas. Mas esse Deus, para quem não há impossíveis, está comigo. Aí muda a figura. Aí o quadro todo muda. Porque aí já não é mais a respeito de mim mesmo, mas é a respeito da fé que eu tenho nesse Deus que tudo pode. Aí a coisa muda completamente. Se eu agir sozinho, provavelmente eu vou desanimar, vou fracassar. Mas se eu estou cooperando com Deus naquilo que Ele quer fazer, então o que é fracasso vai se transformar certamente em vitória. Note aqui a lição que está nos sendo dada. Deus está chamando Moisés para algo que Deus queria fazer. Quando queremos empreender alguma coisa por nós mesmos, corremos um grande risco, muitas vezes, de fracassar. Mas, quando cooperamos com o que Deus quer fazer, quando Ele está dizendo, eu sou contigo, então tudo muda. E é essa a grande palavra que pode nos tirar do nosso desânimo, nos tirar da dinâmica do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então veja só, primeira coisa que Deus faz, traz o extraordinário para a vida do cara. Segunda coisa que Deus faz, Deus diz, eu sou com você. Para o sujeito que está desanimado, que se sentia sozinho, ele já não está mais sozinho, Deus está com ele. E a última coisa que eu quero colocar aqui para você, que Deus tratou o desânimo de Moisés e quer tratar também comigo e com você, é uma pergunta que Deus faz para Moisés, assim, muito, muito, muito interessante, não é? Muito interessante. Está lá no capítulo 4, verso 2, porque Moisés falou, eles não vão crer, eles não vão ouvir minha voz, eles vão dizer, Deus não te apareceu, não. E aí Deus assim pergunta para ele, o que é isso que você tem na mão? Aí Moisés respondeu, um bordão. É uma vara, né?
Então lhe disse, lança-o na terra. Ele lançou na terra e o bordão virou numa serpente e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-a pela cauda e ela se tornou em bordão. Essa é uma outra mensagem, uma outra forma de Deus tratar com o desânimo. A pergunta de Deus é interessante. O que é que você tem na mão? Note que Deus faz essa pergunta diante de uma negativa de Moisés. Moisés está dizendo assim, não vão acreditar, vão dizer, não, você deve ter fumado alguma erva aí no deserto, você está doidão, você está aí, enfim, alucinando, está ouvindo coisa, entendeu? Você deve ter comido aí muito cogumelo, você está tomou muito chá aí de cogumelo, você está doidão, Moisés, porque Deus não te apareceu, não. Entendeu? Moisés está dizendo, não vão crer e tal, o povo vai dizer que eu estou maluco. Então, diante de uma negativa, de Moisés dizer que não, mais uma negativa, né? Dizendo que não dá, que ele não tem, que ele não pode, e todas aquelas negativas, Deus tira Moisés desse negativismo, dessa negação dele dizer o que ele não tem, o que ele não pode, o que ele não consegue. E Deus simplesmente diz assim para ele, o que você tem na mão aí agora? Você está com um troço na mão, é o que isso? É um bordão. Tá bom. É isso que você tem? É isso que eu vou usar. Joga o bordão no chão, virou uma cobra. Não é? E Moisés, com certeza, fugia dela. Se fosse eu acho que eu estava correndo até hoje. Não é? Pior ficou quando Deus disse assim para ele, pega pelo rabo. Se fosse eu ia ser difícil de pegar. Deus sabe com quem que ele lida, né? Mas, enfim, esse é só um capítulo à parte. Mas presta atenção. Depois do cara realçar tantas impossibilidades, a pergunta mostra exatamente o seguinte: o que você tem? Deus não quer ou não está preocupado e nem vai cobrar de mim, nem de você, nem de ninguém o que nós não temos. A mensagem do eu sou já é suficiente para responder todas as nossas negativas, porque o que eu não tenho, Deus, quando está comigo, Ele supre. Mas aqui agora Deus muda completamente a dinâmica, faz Moisés ver o que ele tinha. E esse bordão, ele significava exatamente a identidade de Moisés como pastor, porque só andava com aquela vara na mão quem era pastor, quem cuidava de ovelha. E Deus está dizendo, olha, o que você tem, isso mesmo que você tem, por mínimo que seja, por nada que isso se compare com a grandiosidade daquilo que você tem para fazer, mas é o que você tem, coloca isso à minha disposição. Colocar isso no chão é colocar o que você tem, a sua identidade, quem você é, e não quem você não é, mas quem você é, colocar quem você é à disposição de Deus. Esse é o caminho para a gente sair do desânimo que nos enclausura, que nos aprisiona, que nos impede de experimentar uma vida extraordinária que Deus tem para nós. E nós só vamos conseguir isso quando colocarmos o que temos diante dEle. É só disso que Deus precisa, o que você tem. A totalidade do que você tem. Coloque isso nas mãos de Deus, porque aí, isto que você tem, pode parecer morto, pode parecer ineficaz, pode parecer insuficiente, mas quando o que você coloca diante de Deus, com integridade, aquilo, mediante o poder de Deus, toma vida, que te ajuda a atingir os objetivos e a sair dessa situação de profundo desânimo. Quando nós colocamos
o que temos diante do Senhor, por menor que seja, por mais sem vida que seja, Ele pode transformar isso em algo poderoso. Eu me lembro de ter escutado em uma conferência mundial de líderes que eu participei uma vez, um pastor norte-americano pregando, e ele dizia o seguinte: um taco de golfe nas minhas mãos pode não significar muita coisa, mas esse taco de golfe nas mãos de Tiger Woods, olha que já faz tempo isso, deve ter outros caras bons por aí, faz muito tempo isso. Mas esse cara era campeão, ele fazia coisas maravilhosas com isso. Aí ele disse: uma bola de basquete nas minhas mãos pode não ser lá tão extraordinário assim. E na época ele citou o Michael Jordan, que ainda jogava, né? Ele falou: mas uma bola de basquete nas mãos de Michael Jordan é um espetáculo. E com isso ele citou outras coisas, mas com isso ele já marcou exatamente o ponto. Talvez o que você tem como identidade, se fica só para você, isso não quer dizer nada. Mas quando você coloca o que você tem nas mãos do Todo-Poderoso, então coisas maravilhosas podem acontecer a partir daí. E esse é o grande desafio para você hoje. É o desafio para a minha vida também hoje. Nós estamos aí entrando no segundo ano de uma realidade de pandemia, muita gente já desanimada, muita gente já, sabe, cansada de tudo isso. Muita gente que, como eu, se procura saber um pouquinho das coisas, às vezes até sofre um pouco mais, porque nós, essa semana aí, completamos 3 milhões de pessoas vacinadas no Brasil. E, assim, a gente até comemora isso, porque é melhor comemorar isso do que não ter nada, né? Mas quando a gente olha... Deu um bug aqui. Mas quando a gente olha para campanhas de vacinação passadas, claro, tinham todas as vacinas já disponíveis e tudo, vacinavam-se 3 milhões de pessoas em 3 dias. E nós já estamos há quase um mês para alcançar isso. Então essas coisas vão desanimando, sabe? Aí você vai vendo gente furando fila, isso vai desanimando. Você vai vendo tanta pataquada, vai desanimando. Você vai vendo um governo federal que nada fez, ou tudo fez para atrasar isso tudo. Isso vai desanimando. E no meio de um caos desse, de uma situação dessa, né, você vê toda uma mobilização do Congresso para votar a independência do Banco Central, que vai resolver todos os nossos problemas, só que não. Isso é para desanimar qualquer um mesmo. Mas eu quero dizer para você que Deus está querendo nos tirar desse lago, desse lamaçal de desânimo, e nos fazer experimentar o extraordinário dele. Deus está querendo nos tirar dessa situação para que voltemos a ser agentes de transformação e de libertação de Deus, para que voltemos a ter empatia pelas pessoas, para que voltemos com todas essas coisas, para que sejamos a resposta que esse mundo tanto precisa. Eu quero orar com você agora. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e onde quer que você esteja, se assim você puder, porque de repente você está aí no trabalho, nos vendo agora, ou está dirigindo, então não feche os teus olhos de forma nenhuma. Mas se você puder, eu queria que você orasse comigo agora.
Pai, eu quero orar pela vida desses teus filhos e filhas que estão conosco, que estão nos ouvindo nesse momento e também em diversos outros momentos em que essa mensagem for acionada aí na internet. Eu quero orar, Pai, para que o Teu Espírito ministre de maneira profunda nesses corações agora, tirando essas pessoas desse charco de desânimo que tem prendido, que tem sufocado, que tem matado sonhos e iniciativas extraordinárias na vida desses Teus filhos e filhas. Vá ao encontro deles, assim como o Senhor foi ao encontro de Moisés, e faz a chama arder de novo no coração. Ó Deus, desperta os olhos deles para o extraordinário que o Senhor tem para fazer. Chame, ó Deus, a atenção deles para a Tua presença na vida deles. Eles não estão mais sozinhos em seus fracassos, em suas decepções, em suas incapacidades, em suas fugas, porque o Senhor está ao lado deles para romper com todas essas coisas. Vá ao encontro deles, Pai, para que no meio de tantas impossibilidades que eles têm visto, de tantas negativas, de tantos não posso, eles percebam o Senhor pontuar aquilo que eles têm, aquilo que eles são, e é exatamente só disso que o Senhor precisa para provocar uma revolução. Faz-os ver agora a si mesmos, mas pela Tua ótica. Mostra para eles que o que eles têm na mão, o Senhor pode usar. Mostra para eles que o que eles são, o Senhor pode usar e o Senhor quer usar. E eu oro para que isso traga um profundo despertamento na vida destes Teus filhos e filhas, de maneira que eles rompam, ó Deus, com essa mesmice, que eles rompam com esse desânimo, que eles rompam com essa vida infrutífera, com essa vida desengajada. E agora, em nome de Jesus, se apresentem ao Senhor para que sejam instrumentos poderosos. Renova os Teus filhos e filhas agora, Pai, no nome de Jesus. Transforma por completo essas vidas. Coloque-os de pé novamente. Coloque um sorriso de novo em seus lábios. Faça com que os seus olhos brilhem novamente. Que os seus corações batam mais rápido. Em nome de Jesus, Senhor. Traz o extraordinário para essas vidas. Marque essas vidas com a Tua presença e faça-os ver que o que eles têm é o que o Senhor quer usar. É mais do que o suficiente. Pai, eu Te agradeço pela vida desses Teus filhos e filhas, pela obra fantástica que o Senhor fará neles e através deles, por essa palavra que os encoraja a romper e a sair, ó Deus, e serem bênção na vida de outras pessoas. Ressuscita hoje, Pai, os sonhos que morreram. Ressuscita hoje a empatia que foi afogada. Que eles tornem a ter empatia pelas pessoas. Que o desejo por justiça social, que foi completamente apagado, que foi completamente afogado, venha novamente. E que eles se tornem instrumentos de justiça do Senhor, para a transformação da vida de muita gente nesse país, nessas famílias, nessas vizinhanças, nesses locais de trabalho, nessas escolas, onde quer que estejam, que eles sejam agentes do Senhor. Pai, essa oração que nós fazemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar o Senhor agora, gratos por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós, e também com o privilégio de dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, as nossas contribuições. Não é? O Pix da igreja é o número do CNPJ da igreja, 42.202.093, ao contrário, 87. Você pode usar essa chave aí, não é, para acessar o teu Internet Bank, fazer a tua contribuição. E vamos fazer isso com muita gratidão, porque Deus ama quem faz isso com alegria. Amém? Vamos louvar o Senhor. Enquanto louvamos, você tem a oportunidade de dedicar aí as tuas ofertas em nome de Jesus. Tudo diz que não.
parece que o mar não vai se abrir. Quando tudo diz que não parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Aleluia. Só te dar um pequeno aviso antes da gente orar para encerrar. Nessa próxima quarta-feira, é a quarta-feira de cinzas de um carnaval que não teve por causa da pandemia, mas a direção da escola bíblica da igreja decidiu nesse dia, presumindo que provavelmente algumas pessoas estarão aí se deslocando ainda, aproveitando mesmo assim para viajar, decidiu suspender, né, a lição que seria disponibilizada nessa próxima quarta-feira, de forma que fica então para a quarta-feira seguinte, né? E aí teremos encerrado aí esses 5 módulos de discipulado que nós fizemos ao longo do ano passado e estamos terminando agora, né? E para o mês de março, a escola bíblica volta, mas vai voltar num formato diferente do que nós estamos fazendo até agora. Estamos fazendo até agora por vídeo gravado, que é disponibilizado para vocês, mas agora a escola bíblica vai voltar num formato ainda digital, né, ainda pela internet, mas será uma aula ao vivo e com interação de todos os alunos, né? Então eles estão aí, em breve a escola bíblica vai divulgar aí a plataforma que será utilizada para a escola, vai fazer também aí um treinamento com os professores, já está acontecendo alguma coisa nesse sentido, e aí você vai ser informado de como vai funcionar a escola bíblica a partir de março, ok? Também a partir de março nós vamos retornar com os nossos conectas, não é? Que são as nossas células que funcionavam aí nos lares, mas vamos ter um conecta numa versão virtual, não é? Também presencial, assim, né? Ao vivo, né? As pessoas vão estar conectadas através da ferramenta, vão poder interagir ali, isso tudo porque a gente quer, não é, entrar num momento de reconectar, não é, nos relacionamentos que nós tínhamos
presencialmente e não pudemos aí continuar por conta de toda essa questão da pandemia. Então também vamos retornar com os nossos Conectas. Só um detalhe, nós não teremos apenas os 3 Conectas que tínhamos, nós vamos ter mais Conectas aí. Talvez aí uns 8, pelo menos. Porque a ideia é manter o grupo de 5 até 7 pessoas no máximo, não é? E nós vamos envolver desta vez toda a igreja, queremos estabelecer uma conexão com toda a igreja, não é? Então nós vamos dividir pequenos grupos de até 7 pessoas, não é? Que num determinado dia, num determinado horário, vão se conectar através do seu próprio celular. Nós estamos bastante inclinados a fazer isso pelo próprio WhatsApp, que hoje já, né, criou aí uma ferramenta de chamada de vídeo de até 8 pessoas. E como todo mundo tem o WhatsApp, não precisa instalar, não precisa configurar, não precisa fazer nada, não é? É só atender a chamada. Então, provavelmente será essa a ferramenta que nós vamos utilizar. E se você tem vontade, você que não é membro da igreja ainda, que não faz parte da nossa lista, mas você quer fazer parte de algum desses grupos dos Conectas, ou até mesmo participar online, ao vivo, da nossa escola bíblica, deixa a sua informação aí no chat, o seu contato, que aí nós vamos incluir você em uma dessas listas para que você possa participar conosco, tá bem? Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma semana cheia de oportunidades de você conhecê-lo mais e mais e poder torná-lo conhecido àqueles que ainda não o conhecem, são seus amigos, mas ainda não são amigos de Jesus, que você possa apresentá-los a Ele. E muito obrigado pela tua contribuição, pela tua oferta, que certamente sobe diante de Deus como aroma suave, como sacrifício agradável a Ele. Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia maravilhoso na Tua presença, por esse culto tão abençoado, por cada pessoa que nos acompanha, que nos assiste. Ó Deus, oramos para que as Tuas mais ricas bênçãos sejam derramadas sobre cada uma delas e que elas tenham uma semana de paz e de vitória. É a oração que nós fazemos, certos de que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo e o poder do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. A igreja diga amém, amém. Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem. Fiquem com Deus. Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível.